todo esse tempo, tudo o que pensávamos sobre o outro lado estava completamente errado. Ai, minha nossa. Depois de muita espera, o volume 2 da quinta temporada de Stranger Things chegou. Com ação intensa, Will encontra uma vantagem inesperada sobre Vecna, que pode mudar a batalha final. Enquanto vem à tona verdades ocultas sobre 11, a origem de seus poderes e o motivo do empenho desesperado da Doutora Kay para encontrá-la. Com o perigo crescente, cada personagem enfrenta seu destino e o mundo invertido revela sua essência. A luta contra Vecna atinge seu ápice e o tempo vira o maior inimigo. Antes de seguir, obrigado aos membros do Elite ENMINUTOS por viabilizarem este conteúdo. Quer participar? Clique em Unir-se e junte-se à Elite. O episódio 5, Eletrochoque, começa após a revelação de que Will tem poderes de feiticeiro acessíveis apenas quando conectado à mente coletiva. Joyce ainda não entende e pergunta o que ele fez. Mike chega dizendo que Will é realmente um feiticeiro. Will diz que Vecna está com as crianças, Derek, Mary e Glenn, mas nega quando Mike pergunta. Apenas eles saíram de Hawkins, os outros não. Ele poderia ter ajudado na luta se tivesse agido antes, mas chegou tarde e agora está com todos eles. Aos 12, ele se arrepende de ter falhado. Helicópteros chegam e Mike pede que Will e Joyce se escondam no túnel. As crianças, incluindo Derek, aparecem no muro da visão de Will. Depois, Derek acorda em um campo com os outros. O Sr. Q comenta que as lembranças de como chegaram ali são vagas e confusas. Os monstros tentaram sequestrá-los, mas ele os salvou a tempo e os levou para casa. Diz que aquele lugar agora também é o lar deles. Enquanto não forem à floresta dos monstros, estarão seguros. Enquanto isso, Max observa do lado de fora da casa escondida o Sr. Q. Ele conta às crianças que uma maldade sombria se espalha por Hawkins e pelo mundo, e logo será tarde demais para impedir. Ele sabe fazer isso porque já viajou para outros mundos, além de sua dimensão, e encontrou um semelhante ao deles, mas melhor e sem monstros. E eles são especiais. Têm poderes adormecidos em suas mentes, e se trabalharem juntos, podem despertar esses poderes. Eles canalizarão energia e, ao iluminar a escuridão, a expulsarão, tornando-se heróis. Holly levanta a mão para perguntar se o Sr. Q vai embora de novo para trazer mais crianças especiais, ao que ele responde que nunca mais vai deixá-los. Ele pede que comam, brinquem e descansem, pois amanhã começa. As crianças aplaudem e Holly parece inquieta. E o principal, descansem, pois amanhã começamos. Por outro lado, a Doutora Kay entra no laboratório onde está a Kelly, mas, claro, é só uma ilusão, porque na verdade a Kelly já não está lá, e depois a Doutora Kay descobre isso. Kelly foge com 11 e Hopper e conta para 11 que não conseguiu manter a ilusão. Eles estão muito longe. Hopper a tranquiliza, dizendo que estão tão longe que não vão conseguir alcançá-los. Enquanto isso, Mike, Joyce e Will encontram Lucas ferido nos túneis após ser atacado pelo Demogorgon. Joyce começa a cuidar do ferimento dele. Além de atualizar o grupo sobre tudo o que Will conseguiu fazer, Lucas conta que então eles têm uma segunda 11, mas Will diz que não. Ele não tem poderes, apenas os absorve de Vecna, estando perto da mente coletiva. Vecna e os Demogorgons não voltarão, pois já vieram atrás das crianças. Ele já tem os recipientes. Lucas lembra do 6 de novembro, quando tudo começou e terminou. Joyce pergunta a Will se existe alguma maneira de entrar na mente coletiva e acessar seus poderes. Will diz que isso é impossível porque precisa estar perto, mas Joyce sugere: e se dessa vez ele usasse seus poderes contra Vecna, não contra os Demogorgons? Ele teria que usar sua própria espada contra si. Ela afirma que o que ele fez foi extraordinário, que Vecna o escolheu por subestimá-lo, assim como ela, mas não repetirá o erro. 11 enfrenta Hopper e diz que sabe que o plano dele sempre foi morrer no momento em que tivesse a bomba. Kelly foca em buscar os garotos. Só pode ser uma piada. Dustin, Steve, Jonathan e Nancy chegam ao laboratório Hawkins e exploram o local enquanto Dustin expõe sua teoria.
O muro é um escudo mágico criado por Vecna para proteger Holly e as crianças. Se seus cálculos estiverem corretos, o gerador que o alimenta está no laboratório. Jonathan diz que ao destruir o escudo de magia negra, poderão derrubar o muro, derrotar Vecna e salvar Holly. Eles resolvem se separar para buscar o gerador rapidamente. Por outro lado, na casa de Henry, enquanto as crianças se divertem correndo e brincando despreocupadas, Holly consegue se esgueirar para se encontrar com Max. Max pergunta o que ela está fazendo ali, já que isso não faz parte do plano. Holly sabe disso, mas diz que Henry fez um discurso assustador para eles. Agora entende por que ele os sequestrou. Ele vai usá-los para atrair outro mundo para a Terra. Embora Henry afirme que faz isso para salvá-la, ela tem certeza de que, na verdade, ele quer destruí-la. Qualquer que seja o plano dele, será executado amanhã. Por isso precisam sair de Camazotz rápido. De repente, ouvem um galho quebrando e acham Derek escondido. Ele diz conhecer Vecna e fala de seu trabalho com Mike, Will e a turma em Hawkins. Ele percebeu, pela expressão de Holly, que ela sabia que o homem mentia. Então a seguiu e se ofereceu para acompanhá-las. Holly responde que ele não pode ir com elas, mas pode ajudá-las a escapar. E ela esclarece que para que o plano funcione, precisa de Derek, o idiota. Você vai ter que esquecer o Derek encantador, porque para isso funcionar, eu quero o Derek idiota, ok? Enquanto isso, Joyce expõe o plano para Robin, Erica, Murray, Will, Lucas e Mike para derrotar Vecna. O objetivo é simples, levar o Will perto da mente coletiva e quando ele estiver lá, se conectar com ela. Desta vez, ele não fará isso com um demo, mas irá direto atrás de Vecna. Will vai nocauteá-lo com um golpe e depois acabar com ele. Assim, eles destruirão seu exército e colocarão fim a todo o pesadelo. O grupo concorda com a ideia. Joyce acrescenta que eles poderiam construir outro aparelho de telemetria e assim encontrar a 11, Jonathan e os outros, na esperança de que já tenham localizado o Vecna. Porém, Mike destaca que foi Dustin quem montou o rastreador e que ele mesmo não sabe como fazer isso. Erica sugere pedir ajuda ao Sr. Clark para fabricar um novo rastreador. Enquanto isso, Lucas propõe usar a eletricidade da torre de rádio para tentar reanimar um dos demos mortos e permitir que Will o use para se conectar novamente à mente coletiva. Joyce sugere tentar as duas opções. Steve e Dustin exploram o laboratório, chegam à sala Arco-Íris, onde a tensão cresce enquanto seguem caminhos diferentes. O clima entre Jonathan e Nancy continua tenso. Jonathan pergunta se fez algo errado, mas ela o ignora. Ele diz que precisam ser uma equipe, mas Nancy responde que não são e questiona se ele quer resolver os problemas do casal ali. Jonathan pede para que ela seja sincera com ele, mas ela devolve a pergunta querendo saber se ele tem sido sincero com ela. No começo, Jonathan hesita, mas depois responde que sim. Nancy percebe a hesitação e, irritada, sai furiosa. Jonathan tira a fita cassete, reflete e nota uma porta com a maçaneta derretida. Ele tenta abri-la, mas a maçaneta quebra, então tenta arrombá-la com seu peso. Nancy se reúne com ele justamente quando ele consegue abrir a porta, revelando uma escada que sobe com um caminho parcialmente derretido. Hopper fala pelo walkie-talkie, avisa que estão na igreja e pergunta: onde diabos estão os outros? Ele chama Jonathan e Nancy, mas ninguém responde. Kelly comenta com 11 que Hopper deve ter se surpreendido, que ela chegasse e a encontrasse, não Henry. 11 pede desculpas por não tê-la encontrado antes, admite que tinha medo e pergunta o que ela sabia sobre Henry. Kelly responde que sabia de tudo, menos que ele estava vivo. 11 pede ajuda para encontrá-lo e serem livres, mas Kelly diz que também teve esse sonho. Ela achou que resolveria tudo e se curaria, mas foi encontrada e seus amigos morreram. Ela não entendia por que ainda vivia. Suspeitou que a doutora fosse paga para torturá-la, mas não era vingança. A doutora Kay precisava dela e de seu sangue, uma necessidade infinita. Ela chegou a considerá-la uma vampira. Kelly não sabe quanto tempo ficou lá, sempre dopada. A única certeza era querer fugir. Na casa de Henry, Derek sai e caminha decidido para a floresta, fazendo questão de que as crianças o vejam. Como esperava, as crianças correm para avisar o Sr. Q. Max e Holly o usam como isca, enquanto tentam encontrar uma saída. Max explica que ao encontrarem a primeira lembrança de Holly, conhecendo o Sr. Q, poderão seguir esse caminho até o mundo real e escapar de Camazotz. A saída para o mundo real estará lá.
E assim vamos escapar de Camazotes. E assim vamos escapar de Camazotes. Robin e Will estão preparando a antena e ela agradece a ele por ter salvado sua vida. Will diz que, na verdade, ela deveria agradecê-lo por dedicar um tempo para conversar sobre sua vida. Enquanto conversam, Robin revela que depois do caso com Tammy, finalmente contou para mais alguém, Steve. Will a pergunta, e Robin brinca que russos malvados injetaram nela um soro da verdade, dizendo para imaginar isso como coragem em uma seringa. No entanto, ela acrescenta que, com ou sem soro, dizer isso em voz alta para alguém que não a julgaria foi libertador. Se não tivesse contado para Steve, talvez nunca teria coragem de falar disso com Vicky. Will brinca perguntando se ainda tem um pouco do soro da verdade quando a abóbora que acendiam pega fogo de repente. E você ainda tem por acaso aquele soro da verdade que te deram? Agora não! Max e Holly exploram as memórias de Holly buscando uma saída do mundo de Henry. No laboratório Arco-Íris, Dustin volta e Steve o irrita dizendo que ele está errado. Dustin o acusa de estar se vangloriando e o chama de egoísta. Steve responde que o verdadeiro egoísmo seria abandonar Hopper e 11. Eles discutem por Ed e Steve diz que continua de pé. Ele diz que avisou para não serem heróis, mas Ed foi imprudente e acabou morto. Dustin corre até Steve e começa a bater nele. Ele dá um soco no rosto de Steve e Steve vai embora dizendo que tudo acabou. Eu vou embora. Eu vou embora. Continue bajulando e se humilhando com a Nancy. Deixando o Dustin chorando no chão. Enquanto Dustin se recompõe, percebe uma porta se abrindo atrás dele e decide explorá-la. Dentro do quarto, ele descobre um quadro de avisos e percebe que o mapa exposto ali coincide exatamente com o que ele mesmo desenhou. Enquanto isso, Nancy e Jonathan continuam explorando o lugar. Eles cogitam se uma explosão nuclear causou o derretimento do prédio, mas notam que o ar está limpo, sem vestígios de esporos. Eles concluem que, seja lá o que tenha acontecido ali, claramente se trata de magia negra. Kelly se lembra de que, certa vez, quase conseguiu escapar do laboratório e que, durante aquela tentativa de fuga, encontrou a resposta para o motivo de ter sido sequestrada. Ela viu uma grávida deitada numa mesa, recebendo transfusão com o sangue de Kelly. Ao recobrar a consciência, a mulher pede ajuda, enquanto Kelly passa por outras salas e encontra mais grávidas que também receberam seu sangue. Finalmente, ela é atacada pelos guardas e levada de volta para sua cela. Kelly diz que as grávidas e o projeto secreto do governo deveriam lembrar algo para 11, que responde lembrar da mãe. Então, Kelly revela para ela que, na verdade, quem deu os poderes tanto para ela quanto para 11 foi Henry. Agora, a Dra. Kay tenta reiniciar o programa, mas seu sangue já não funciona como o de Henry. Os filhos do pai dela foram apenas imitações pálidas dele, e só uma realmente se igualou. Por isso a doutora está desesperada para achar a 11 e criar mais crianças como Henry. Kelly conclui que não existem finais felizes para elas, enquanto mostra para a 11 uma visão dela mesma presa com correias nos laboratórios, bem no momento em que Hopper entra em cena. Jane, não vai haver finais felizes, não para nós. Calma, sou Hopper. Depois, Derek está na floresta e é encontrado por Henry. Ao ver o mapa que Derek carrega, ele pergunta quem lhe deu. Ele responde que foi sua mãe. Henry avisa que, se mentir de novo, acabará com seu pai, mãe ou irmã. Enquanto isso, Holly e Max abrem caminho pelas memórias de Holly, seguindo o rastro para sair de Camazotes. Mike, Lucas e Joyce conseguem o corpo de um Demogorgon e o levam para a estação de rádio, onde o conectam diretamente à antena. Depois, aumentam a voltagem até a metade, eletrificando-o quase ao ponto de revivê-lo. Nesse instante, Will, que estava perto do Demogorgon, consegue acessar a mente coletiva. Tudo funciona por um momento e Will localiza Vecna, que caçava Max e Holly enquanto tentavam fugir de Camazotes. Enquanto isso, Holly e Max chegam à noite em que Holly foi sequestrada de sua casa pelo Demogorgon. Eles se preparam para atravessar a porta para o Reino Vermelho, onde Max já havia visto o portal para o mundo dos sonhos.
Henry surge de repente, entrando no quarto e se transformando do Sr. Q para Henry, depois em Vecna. Vecna agarra Max pelo pescoço e começa a estrangulá-la com força. Holly grita desesperada para que ele pare, enquanto o coração de Max desacelera no mundo real, quase chegando à morte. No entanto, seu ritmo cardíaco acelera repentinamente quando Will quebra a perna de Vecna, fazendo com que Max caia no chão. Will fala através de Vecna e grita para Max correr. Essa distração dá a Holly e Max tempo suficiente para fugir. Henry se concentra em Will e o expulsa de sua mente com um chute. Will grita no mundo real. Antes de desabar, Mike... Meu Deus, o que está acontecendo? Saiam! Lucas, Robin e Joyce percebem o perigo, aumentam a voltagem do rádio, fritam o Demogorgon e cortam a conexão de Will com a mente coletiva. Jonathan e Nancy chegam juntos ao telhado do laboratório. Nancy nota que sua lanterna projeta um reflexo estranho, sugerindo uma presença invisível. Jonathan quebra um tubo e lança uma esfera elétrica no ar, identificando-a como magia negra. Dustin investiga e acha algo pelo walkie-talkie. Jonathan informa a ele que encontraram o escudo defletor. Dustin grita para eles não tocarem em nada, avisando que se enganou. Não é um gerador, é algo diferente. Se destruírem, todos vão morrer. No entanto, eles não ouvem e Nancy atira com sua espingarda. A história segue no capítulo 6, A Fuga de Camazotz. Henderson, desesperado, tenta atrair Jonathan e Nancy subindo as escadas. Enquanto seu amigo tenta detê-lo, o garoto grita para os outros dois não tocarem em nada. Enquanto isso, Nancy dispara sua arma, mas sem reação. Jonathan então pergunta se ela errou. Nesse momento, eles percebem como uma grande massa de energia começa a se acumular em uma enorme esfera que solta eletricidade. Então ambos decidem se afastar. No entanto, nesse instante a esfera explode, deixando-os inconscientes no chão. As ondas de choque se espalham pela cidade e pelo mundo, atingindo o muro onde Hopper, 11 e Callie observam incrédulos o efeito das ondas. Às 5 da manhã, Erica e Murray invadem a casa do professor. A menina diz que Henderson está em apuros e precisa de um rastreador de telemetria. No início, ele resiste à ideia por ser inadequada e decide fechar a porta para ela. Erica o impede, dizendo que só assim podem salvar a vida de Dustin, que está por um fio. Por isso, o homem concorda. Por outro lado, Steve se aproxima de Dustin, já que ele está no chão devido ao impacto das ondas da esfera. Ele pergunta se aquilo foi causado pelo gerador, mas Henderson responde que não tinha razão e que cometeu um erro terrível. Ele explica que quando foi embora, encontrou um diário, o diário de Brenner, onde estava explicado que a chave para destruir o muro estava naquele laboratório. Não era um gerador de escudo, nem magia negra ou obra de Vecna. Foi a ciência que fez isso. Ele acrescenta que os físicos teóricos chamavam isso de matéria exótica e que é uma única fonte de energia que mantém este mundo unido. Ele acha que Nancy atirou nele. Por outro lado, Jonathan e Nancy estão no chão, inconscientes, prestes a serem absorvidos pela matéria da esfera. Steve pergunta a Dustin por que erraram ao tentar atravessar o muro. Henderson diz que Vecna não o fez, então ele não está do outro lado. Holly e as outras crianças não estão lá, só a morte está presente. Um carro que havia batido no muro na presença de Hopper, 11 e Callie para de ser consumido, então os três olham atentamente para ele. Nesse momento, o muro se abre e absorve tudo ali. Árvores, lápides, terra, mãe e outros são atraídos e consumidos pela grande barreira. Sentindo o perigo, Hopper avisa 11 que precisam partir. Dustin continua explicando para Steve que tudo o que eles pensavam sobre o outro lado foi um grande erro. 11 vê um portal de saída e, com seus poderes, afasta os obstáculos. Henderson explica a Steve que o outro lado é um buraco de minhoca, uma ponte entre dois pontos no espaço-tempo. Steve, tentando entender o que seu amigo está dizendo, pergunta o que aconteceria se ele colapsasse. Dustin, com medo no rosto, responde que colapsaria com eles, com todos. Max e Holly saem do portal e correm para a caverna. Já lá dentro, Max diz para ela não se preocupar, pois ali estão a salvo e nada pode acontecer com elas. Holly avisa que Vecna se aproxima mancando da caverna e os dois se afastam mais da entrada. Vecna chama a atenção de Holly, dizendo que ela precisa parar, senão ele vai machucar Max.
Ele diz que entende que ela acha que Max é sua amiga, mas que ela está enganando Holly e apenas envenenando sua mente. Holly grita que não acredita nele, afirma que já viu quem ele é e o chama de monstro nojento. Vecna avisa que, se ela não for com ele agora e se unir às outras crianças, ele terá que machucar Max e que talvez ele possa eliminá-la. Max o interrompe e pergunta por que não faz isso, dizendo que ele tem medo até de uma caverna e é covarde. O homem responde que agora existem outras formas de chegar até ela. Ele diz a Holly que quando sua amiga sofrer, ela deverá escolher entre voltar com ele ou ver sua nova amiga morrer. Ao se afastar da entrada da caverna, Will acorda amarrado como Vecna e percebe que está sem saída. Vecna se aproxima lentamente, perguntando se William lembra do lugar ou faz reviver lembranças. William diz que Max e Holly escaparam e pergunta se suas pernas o atrasaram. Vecna questiona se ele se acha esperto. Mas lembre-se, ele fez tudo, pois o convidou, e William foi seu recipiente, espião e arquiteto. Vecna diz que os túneis foram construídos de alguma forma e que foi ele quem os formou, noite após noite, enquanto dormia. Vecna diz que há muito poder dentro dele, mas que não deve se enganar, pois todos são poderes dele. E hoje ele é mais forte do que no passado. Ele conclui dizendo que chegou a hora de seus recipientes os levarem para casa. Não agora que Max está com um de seus recipientes. Vecna diz que há formas de tirar uma raposa da toca e que vai ajudá-lo. Ele precisará agir como espião mais uma vez e assim realizará seu plano. William resiste, mas Vecna avisa que quanto mais resistir, mais dor sentirá. E o garoto começa a sangrar pelos olhos. Holly e Max discutem por que Vecna não entra na caverna. A menina fala que passou 2 anos ali sem fazer nada, e por isso deveria ao menos ter uma teoria. Max explica que a prisão de Camazotz está entre as memórias criadas por Vecna. Incluindo a caverna, pode ser um lugar que ele não tem coragem de enfrentar, pois deve ser traumático. Holly sugere que essa lembrança pode ajudá-las a sair, como as memórias traumáticas da prisão as libertaram. Holly sugere sair da caverna por uma abertura gigante que leva apenas a um deserto de areia. Max sugere ficar, pois 11 a salvará, mas Holly acha que Vecna não mentiu sobre haver outros caminhos até ela. Assim, precisam achar outra saída. Deixando a caverna, 11 e Hopper retornam para casa com a mãe, Will e Mike. 11 apresenta Kelly ao amigo, sua irmã, dizendo que é uma longa história. Hopper pergunta pelo resto do grupo e todos entram na casa. Lá, 11 percebe que Will está dormindo e não reage. A mãe pergunta se ele pode encontrar seu filho. Dustin e Steve buscam solução para o buraco do verme. Steve pergunta quanto tempo leva para um buraco colapsar. E Henderson diz que achava ser instantâneo, mas percebe que não é. Steve, desesperado, pega o comunicador e sai em busca de sinal para localizar seus amigos. Dustin o segue e alerta que o local pode ser uma armadilha mortal que desafia as leis da física. Em um ponto alto do prédio, Steve pergunta para Nancy se ela está recebendo o sinal, mas nesse instante eles percebem que estão bem embaixo da esfera de energia. Jonathan acorda vendo tudo ao redor sendo absorvido por um líquido branco. Ele desperta Nancy e juntos tentam forçar uma porta, mas não conseguem abri-la. Enquanto isso, 11 está tentando encontrar o Will. Kelly a observa atentamente. Hopper está com Will cuidando dos ferimentos dele. O homem pergunta se Nancy deixou algum bilhete na igreja. Mike responde que ela não deixou nada. Hopper responde que isso indica que são idiotas, sem consideração ou foram capturados pelos militares. Mike afirma que, para seu alívio, prefere acreditar na teoria dos idiotas, sem consideração. Kelly invade dizendo que 11 está sofrendo e não achou nada. Hopper questiona se Kelly é especialista em 11, já que só a conhece há 1 dia e meio. Kelly responde que conheceu 11 antes dele, pois cresceram juntas. Kelly se aproxima de Hopper e pergunta se ele quer saber por que ela ainda está ali, afirmando que não quer que tudo isso se repita. Nesse instante, as luzes começam a falhar e eles correm para ver se a amiga está segura. Lucas vai ao hospital e tenta acordar Max em seu quarto. No deserto, Holly nota que a tampa do telescópio tem uma marca igual ao buraco gigante por onde saíram da caverna. Ela volta imediatamente ao local onde estavam. Max pergunta para onde ela vai e Holly responde que teve uma ideia e logo contará para ele.
De volta à caverna, Holly se posiciona exatamente onde a tampa do telescópio se encaixa com a entrada da caverna, e ao fazer isso, quase cai em um buraco que estava escondido debaixo do chão. Max ajuda a sair e percebe a profundidade do esconderijo. Por outro lado, Jonathan e Nancy estão prestes a ser consumidos pelo líquido. Em um momento de confissão, o homem declara seu amor, entrega o anel e pede Nancy em casamento. A garota aceita e eles se abraçam, cientes do possível fim próximo. Eles percebem que o anel não é absorvido ao cair no chão. Eles descobrem imediatamente que o líquido endureceu, então suas vidas não estão mais em perigo. 11 entra em uma banheira improvisada com água para potencializar a busca por Will usando seus poderes. Ela encontra onde ele está e liberta Will das gavinhas de Vecna. Max e Holly continuam pela caverna e veem um rastro de sangue. Como é uma lembrança, Max diz à menina que nada ali pode machucá-las. Ao avançarem um pouco, encontram um homem que aponta uma arma para elas. Mas, na verdade, o que estão presenciando é uma lembrança de quando Henry era pequeno. Assustado, o menino levanta as mãos e diz que só quer ajudar. O homem atira em uma das mãos dele, deixando Henry sem opções. Henry então se joga sobre o homem, o desarma e o golpeia com uma pedra que encontrou ao lado, deixando-o ensopado de sangue e pegando sua maleta. Ao ver isso, Max afasta Holly e diz que está tudo bem, que é apenas uma lembrança. A menina ainda tem muitas perguntas em sua mente, como o motivo pelo qual aquele homem atirou nele. E se esse foi o motivo de Henry ter se tornado mau? Max diz que não sabe, mas que vai achar uma saída. Enquanto tira algumas pedras do caminho, ele nota uma luz vermelha e diz para Holly que ela estava certa e que ali está a saída da prisão. Once ajuda Will a se recompor e ele avisa que Vecna está atrás de Max, que tentou impedi-lo, mas falhou. Ao saber disso, Once sai da banheira e corre até Will, dizendo que Vecna vai matar Max e que precisam ir ao hospital agora. No hospital, Robin avisa Lucas que um demônio persegue Max, indicando para ele pegar o elevador que fica perto das escadas e que ela o encontrará no porão. Lucas percebe que as luzes começam a falhar, então leva sua amiga direto para o elevador. Enquanto os demônios o seguem, ao entrar, Lucas percebe que um desses demônios se aproxima perigosamente deles, então ele dá um chute e o afasta. A porta do elevador se fecha. Lucas e Max se juntam a Robin e Vic no porão, percebidos pelos demônios. Eles se escondem, mas sentem que o fim está próximo. Uma das máquinas de lavar liga, atraindo a atenção das criaturas que se aproximam. É detalhado que um tanque de oxigênio está dentro dela, fazendo com que exploda e elimine os demônios. Holly e Max estão para sair da prisão quando Max vê o portal que leva até Lucas. Holly também quer se aproximar, mas Max diz que aquela saída é dela, levando ao corpo de Max, não ao dela. Explica que ela deve achar sua própria saída. A menina pergunta se precisa fazer isso sozinha. Max diz para ela que tudo o que ela precisa é se conectar com o mundo real, algo poderoso que deve ser muito forte e significativo, algo que a faça se sentir segura e lhe dê forças, algo que lhe dê esperança, mas que também a acompanhe no mundo real. Max diz para ela apenas tentar se lembrar do que isso significa para ela. Holly diz que não significa nada importante, já que é apenas um brinquedo. Max pergunta para ela que se é só um brinquedo, então por que ela não tirava mais? A menina responde que Mike disse que ele tinha poderes divinos e que nunca sente medo, e que se ela ficasse com medo, só precisava ser como ela, e que apesar de tentar, nunca funciona. Não importa o que façam, nunca adianta. Holly conta que quando atacaram sua mãe, ela não pôde reagir. Ela diz que não sabia o que fazer e que quando Henry a atacou, também não ajudou. E não há nada de heróico se ela não consegue ajudar. Max diz que mesmo querendo, ela não conseguiria fazer isso e questiona se achou que mataria aqueles monstros com um atiçador. A menina sorri levemente e Max diz que ela esqueceu coisas importantes. Ele lembra que quando se conheceram, ela entrou na floresta, mesmo depois de Henry ter dito que é de lá que vêm os monstros. Mesmo sem motivo para confiar nela, a seguiu até a caverna, e quando ela pediu para voltar com Henry ao perigo, ele foi sem hesitar. Hoje, quando estava quase desistindo, ela continuou. Ela diz que ficou aqui sozinha por muito tempo, uma eternidade, e nunca conseguiu sair. Mas Holly achou a saída, e graças à menina, verá seu povo de novo. Diz que foi salva por ela. Max explica que ela deve perceber que Holly, a heroína, é ela mesma, não apenas um brinquedo.
Nesse instante, o portal de Holly se abre, então as duas correm para seus respectivos portais, se despedindo. Depois de um abraço, tudo continua com Max finalmente acordando ao lado de Lucas e seus amigos. Ela explica que ainda não recuperou totalmente seus sentidos, o que se justifica por não ter usado seus músculos há muito tempo. Nesse instante, Lucas deixa claro para ela que sempre manteve a esperança de que ela estava ali. Max confirma, dizendo que via Lucas ao seu lado ouvindo sua música favorita, mesmo inconsciente. Agora, entende que não era a melodia, mas Lucas que a ajudava a seguir em frente. Depois, Mike e 11 vão até lá para receber a amiga após longo período de letargia. Por sua vez, Robin conta que eles estavam sendo perseguidos pelas criaturas e quase morreram, até que a mãe de Mike chegou e matou todas elas. Max avisa que Vecna ficará furioso ao saber que ela escapou de suas garras. Enquanto isso, Holly acorda no ninho de Vecna, onde vê seus companheiros sendo mantidos prisioneiros, assim como ela. No entanto, com a força necessária, ela consegue se libertar da conexão e da matéria orgânica que a encapsulava. De lá, ela observa Vecna em toda a sua plenitude, no centro do ninho. Ela tenta fugir imediatamente, mas percebe que está no meio de um mundo desolado. Logo após, Vecna nota que a menina acordou. Enquanto isso, Jonathan tenta forçar as portas até Nancy pedir que pare. Se ele se machucar, eles não conseguirão escapar do cativeiro. De repente, as paredes tremem forte, abrem uma passagem e seus amigos aparecem para libertá-los. Steve então explica a eles que não conseguiram entrar em contato porque a antena do rádio quebrou durante a travessia. Dustin então mostra o caderno do Dr. Brenner de 1983 que detalha toda a criação dos portais e o que eles realmente são, mesmo ainda decifrando os códigos. Eles também lhe dão a dura notícia de que Holly não está do outro lado da parede. Enquanto isso, ela tenta se afastar com todas as suas forças, mas tropeça em uma fenda. Ao inspecioná-la de perto, ela se lembra das palavras de Max sobre os portais que Vecna abriu na cidade. Ela amplia a fenda dimensional, retirando as pedras. Ao ver Vecna se aproximar, ela se joga no buraco e cai do céu. Enquanto isso, os outros ouvem seus gritos. Enquanto isso, os adultos e Erika estão à beira do lago, tentando captar sinal com um balão para localizar Dustin. Após 6 horas de tentativas frustradas, quase desistem, mas quem teve a ideia corta o fio do balão, que sobe e permite sincronizar a frequência. Ainda atordoado, Will recorda seu último encontro com Vecna, que o mandou espionar pela última vez. Nesse momento, sua mãe chega para informá-lo que sua amiga Max finalmente acabou de acordar. Will ainda tem medo, pois, segundo Lucas, hoje é o dia marcado para Vecna agir. Ele sabe que não tem chance de enfrentá-lo e entende que foi por isso que a criatura o escolheu como recipiente para canalizar seus poderes, permitindo que espionasse e construísse ao seu redor. Will se conectava à colmeia todas as noites e controlava as vinhas para cavar túneis entre os dois mundos. Joyce tenta consolar Will, mas ele só chora, tomado pela culpa. Nesse momento, o exército chega ao hospital. Max relata ao grupo sobre seu encontro com Holly e o conselho dela para voltar para casa. Eles também recebem a notícia de Erika de que agora podem localizar os outros através das frequências, mas devido à presença militar, são obrigados a se mover para escapar. Por sua vez, Karen deseja se juntar à batalha apesar de seus ferimentos, mas Mike a convence a deixar tudo nas mãos dele e de seu grupo de amigos. Ele promete que vão resgatar a irmã dela, assim como resgataram Will no passado. Momentos depois, toda a equipe se reúne justamente quando conseguem localizar Dustin novamente através do sinal de rádio. Aqui, Mike informa que, ao que parece, Holly escapou das garras de Vecna e está indo para casa, então eles precisam ir atrás dela. No entanto, Dustin revela a surpreendente notícia de que já encontraram a menina. Apesar da descoberta, eles não avançam nas instalações porque o exército monitora tudo com câmeras de segurança. O professor Clark sugere interferir o sinal, mas 11 destrói as câmeras com seus poderes. Ao chegar, a jovem usa suas habilidades para erguer as placas das fendas dimensionais e atravessa para o outro lado. Não demora muito até que eles se reencontrem com o outro grupo. No entanto, entre eles não está Holly. Nancy então relata que ouviram os gritos da menina naquele momento. Antes de aterrissar naquele mundo, ela foi puxada de volta por Vecna. Ao mesmo tempo,
Vecna arrasta a menina até seu ninho, onde aprende novamente na matéria orgânica que a conecta ao seu ser. Enquanto planejam o próximo passo, Will chega ao campo e reencontra Max, que o chama de feiticeiro. No quartel, Max lamenta ter deixado Holly sozinha, mas Lucas sabe que tentar resgatá-la seria um erro fatal. Dustin interrompe e revela saber onde está Holly, mas avisa que chegar lá é difícil. Assim, ele passa a explicar que existe uma ponte interdimensional constituída por matéria exótica que mantém a abertura. Esse material está localizado bem no centro do laboratório. Do outro lado da ponte interdimensional, há um mundo abissal habitado por criaturas, incluindo Vecna. Para simplificar, Robin entende que todo esse tempo Vecna esteve se escondendo no céu. Will diz que o vilão sequestra crianças para manipular suas mentes e aumentar seus poderes. Max diz que, com sua experiência, agora entende que Vecna quer unir todos os mundos em um só. Lucas lembra que, se estiver certo, Vecna agirá naquele dia. Enquanto isso, Vecna invade a mente das crianças para mostrar que pegou Holly. Ele afirma que a menina fugiu por influência de Max, que chama de monstro disfarçado. Derek sugere voltar para casa com os filhos, mas eles recusam firmemente. Por causa dos truques de Vecna, eles acham que voltar ao outro mundo é morte certa. Vecna finge concordar, dizendo que Derek pode estar certo, pois a escuridão venceu. As crianças não desistem e decidem conversar com Holly para que ela se junte a eles. Depois, ao notar a infiltração e as placas abertas, o exército percebe que tudo foi feito por 11. Por isso, decidem que vão atrás dela do outro lado. Enquanto isso, Hopper propõe roubar um helicóptero e usá-lo para chegar ao mundo de Vecna através da fenda. O grupo começa a discutir, pois metade acha que é arriscado demais, até que Steve intervém com uma ideia. Ele explica que o que eles devem fazer é esperar o momento em que Vecna estiver unindo os mundos, pois assim estarão suficientemente perto para atravessar a fenda direto para o mundo prisão. Nesse lugar, 11 entrará na mente de Vecna. Ao mesmo tempo, 8 e Max se oferecem para guiá-la, pois conhecem tudo perfeitamente. Depois, quando Holly acorda, reencontra as crianças que a recebem sorrindo. Afirmam que Vecna só se importa com o bem-estar dela. Holly tenta explicar para eles que Vecna é um monstro que os mantém presos em sua mente, onde nada do que estão vendo é real. Ao ver Derek, ela pede que ele explique a verdade com ela, mas o garoto lembra do que viu e decide manter a mentira de Vecna. Holly então finge concordar e demonstra arrependimento. Quando surge a chance, ela ataca as outras crianças para abrir caminho e buscar a saída. Mas, por estar em menor número, logo é dominada e acaba caindo pelas escadas. Por sua vez, os grupos se separam para adotar suas posições estratégicas. Enquanto 11 recupera o caminhão que vão usar na missão, Hopper diz a Joyce que a jovem se sente invencível, mas ela nota que o pai não confia em sua capacidade. Ainda assim, Hopper deixa claro que sua única intenção é que 11 volte viva do outro lado. Ele também avisa que se Kelly fizer um movimento em falso, não hesitará em matá-la. Joyce tenta tranquilizá-lo, lembrando que essa é a última missão de todas. No quartel, Max conta para Will que conseguiu sobreviver na mente de Vecna porque encontrou uma caverna que era uma velha lembrança da qual ela tinha medo. Por outro lado, o resto da equipe se prepara para a batalha iminente. Ao notar que poucos têm experiência com armas de fogo, Dustin entrega lanças caseiras para lutarem. Momentos depois, Steve aproveita que estão a sós para pedir desculpas a Dustin por tudo o que disse. Ele diz que só estava bravo por sentir falta do melhor amigo. Dustin aceita suas desculpas e eles selam a reconciliação com um abraço fraternal. Longe dali, Erica vigia a base do exército. Ao abrir os portões, ela instrui como replicar o sinal de controle. Enquanto os adultos lidam com o motor do caminhão, Kelly e 11 conversam mentalmente. 11 diz que explodindo a ponte, o laboratório e o trabalho da doutora Kay acabarão, mas Kelly afirma que outro será construído e o experimento seguirá. 11 sugere fugir, mas Kelly alerta que logo os encontrarão e matarão seus amigos, como fizeram com ela. No fim, doutora Kay a capturaria e usaria seu sangue para criar mais crianças com poderes e abrir portais. Pois se trata de um ciclo terrível e impiedoso.
Mesmo assim, elas podem destruir tudo se, após derrotar Vecna e salvar as crianças, ficarem do outro lado e sumirem com aquele mundo. A conversa para quando o caminhão liga e já está em posição. Enquanto carregam todo o equipamento necessário para a guerra, Will se aproxima da mãe para contar toda a verdade. Ele explica que quando Vecna ataca, usa seu poder para fazer a mente da vítima se voltar contra ela e ferir pessoas dentro dela. No entanto, ele conseguiu se defender, se agarrando às boas lembranças de sua infância. Dessa forma, conseguiu tomar o controle e destruir as criaturas. Porém, ao tentar repetir com Vecna, foi superado e forçado a ver as coisas mais horríveis que já presenciou. Joyce lembra que Vecna sempre mente e engana para torturar suas vítimas. Will revela que o que ela viu veio dele mesmo. Vecna conhece todos os segredos, mas agora, graças a Max, sabe que até ele sente medo e acredita que pode vencê-lo. Por isso, acha que deve contar seu segredo à mãe primeiro. Nesse momento, a conversa é interrompida quando Mike avisa que precisam sair em 5 minutos. Diante disso, Will decide que vai contar seu segredo para toda a equipe para poder seguir em frente sem peso nas costas. Assim, uma vez que todos estão reunidos, ele começa a revelar que todo esse tempo se sentiu diferente, mas fingiu ser normal porque queria ser igual aos seus amigos. Na verdade, ele não gosta de mulheres. Ele conta que Vecna lhe mostrou um futuro onde, ao revelar a verdade, todos passaram a tratá-lo de forma diferente, como se algo estivesse errado com ele. E que depois, o grupo acabaria se afastando até que Will ficasse sozinho. Diante disso, Joyce deixa claro para ele que nunca vai abandoná-lo, e seus amigos fazem o mesmo, todos se unindo em um grande abraço. Will diz a 11 que não conseguirão derrotar Vecna sozinhos e que ele irá ajudar na batalha, afirmando estar pronto e sem medo. À noite, o grupo chega ao caminhão, que invade rapidamente a base militar. Imediatamente, os soldados começam a atirar, mas Hopper cuida de derrubá-los, abrindo fogo de sua posição. A doutora Kay e o resto dos soldados saem para recebê-los, mas então Nancy entra em ação, juntando-se ao tiroteio para dar cobertura. Quando Hopper se refugia no veículo, a equipe logo se infiltra pelas fendas e entra pelo portal. Enquanto isso, na mente de Vecna, ele e as crianças passam a noite se unindo para dar início ao seu último ataque. O ambiente é tenso, com energia sombria que prenuncia o fim. Os protagonistas avançam pela paisagem desolada, enquanto o inimigo prepara sua jogada mestre no ninho. 11 se prepara para o confronto mental que decidirá o destino dos dois mundos. A guerra começou formalmente sob o céu avermelhado do abismo, sem volta. Este vídeo chega graças a todos os membros do Clube Elite do ENMINUTOS que sustentam este canal. Você recebe resumos semanais de filmes e séries e pode entrar no grupo exclusivo. Veja resumos instantâneos de filmes em cartaz. Solicite qualquer resumo e acesse uma biblioteca privada exclusiva. O principal é ser reconhecido e agradecido pela comunidade como alguém essencial para este projeto. Não espere, clique em tornar-se membro e junte-se à família.